Fala, galera! Mais um Papo Ilimitado SA aqui, Daniel Costa, e eu estou sempre muito bem acompanhado do meu amigo. Fala, Fabiano. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui é Fabiano Santos, nosso podcast preferido, Papo Ilimitado SA. E quem está com a gente hoje, Daniel? Vamos deixar ela se apresentar, né? Fala aí, Priscila. Tudo bom, gente? Me chamo Priscila Marino Leão, sou advogada. Fui convidada para bater um papo aqui com vocês. Tenho um escritório aqui em São João de Meriti e atuo na área previdenciária e também de família, que são as minhas especialidades. Show de bola, Priscila. Eu vou começar aqui, aí a gente faz esse ping-pong aqui, eu e o Fabiano, e conforme for surgindo, a gente vai falando. Mas eu sempre começo do começo, né? Eu lembro, mais alguns anos, quando você até me perguntou, acho que você queria ser professora de história a princípio, não sei, eu lembro desse papo que eu tive contigo. Estava na dúvida assim, o que eu vou fazer na faculdade e tal. O que levou você a ser advogada? Assim, conta essa história pra gente. Você é advogada, como é que você tomou essa decisão? Então, dinheiro, mentira. Dinheiro move. Não, brincadeira. Eu quis me tornar advogada, não foi pelo dinheiro. Incrivelmente, foi pela função social do direito. Porque a gente sabe que muitas pessoas têm direito a certos benefícios do governo, a certas necessidades básicas, né? E muitas pessoas, parece que não, mas muitas pessoas não têm acesso ao que deveria ser de fácil acesso a todos, né? E aí entra o papel do advogado para garantir a função social do direito. E aí eu me encaixei perfeitamente no direito previdenciário, né? INSS, estou aí para resguardar e garantir os direitos dos trabalhistas, das pessoas que necessitam de algum tipo de benefício. Então, partiu dessa vontade de ajudar mesmo as pessoas. O dinheiro veio bem depois. Não, sim, mas no caso, eu sou leigo, acho que o Fabiano acho que nem tanto, ele chegou a estudar um pouco, mas o que é o direito previdenciário? Você falou de INSS, é só INSS? O que é exato? O que faz um advogado que trabalha com direito previdenciário? Então, o direito previdenciário, né, de forma geral, normalmente ele trabalha aqueles que são os seguros previdenciários, aposentadorias, pensão, né, que são para pessoas que contribuíram para o INSS, são seguradas do INSS. Mas também existe o direito, né, para aquelas pessoas que não contribuem para o INSS, que são pessoas idosas ou pessoas que têm alguma deficiência física, alguma necessidade especial, e também precisam de uma orientação do governo, né, um respaldo do governo. Então, esse setor previdenciário, ele engloba muita coisa. Inclusive, muita gente não sabe, mas as contribuições do INSS, elas são divididas e repartidas porcentagem para vários âmbitos. Não só para pagar a aposentadoria. Por exemplo, o SUS recebe uma participação dessa porcentagem. Entendi. Fabiano, continua aí você. Ela falou uma coisa que eu achei interessante que eu ia perguntar. Ai, gente, pegar meu caderno, eu tenho que dar pro meu caderno direto. Priscila, essa pergunta era muito boa, não tô lembrando, mas vou falar outra pergunta que eu pensei. Priscila, hoje em dia, diversas profissões estão sendo ameaçadas com o crescimento das inteligências artificiais, já tem empregos que estão se tornando obsoletos. Você vê que a advocacia no futuro pode deixar de existir ou se tornar um cargo, uma função uma função obsoleta com a inteligência artificial? Então, é até interessante você perguntar isso. Eu acabei de participar de um congresso, né, jurídico, e um dos principais temas foram esses, né? Inteligência artificial, como que vai ser. E eu acho o seguinte, eu acho que a gente não tem que se preocupar com isso, porque embora a inteligência artificial exista, ela é artificial. E tem coisas que somente uma pessoa humana consegue verificar alguns detalhes, né? No atendimento ao cliente, eu consigo, às vezes, detectar um detalhe ou outro que uma inteligência artificial não teria como detectar. E também entra a questão humana, né? De humanizar, por exemplo, eu recebo aqui pessoas de todo tipo, pessoas carentes, pessoas que eu viro advogada e psicóloga, né? Então, assim, uma inteligência artificial não teria esse poder de realizar e prestar esse atendimento. E eu não vejo como, assim,
uma questão que vai me prejudicar. Pelo contrário, eu uso inteligência artificial na minha profissão atualmente para muitas coisas, só que não é como a gente pensa, deixa ela lá fazendo e pronto. Não. Primeiro que a gente tem que treinar. Não sei quem aí já está usando, né, o chat GPT, as inteligências artificiais. A gente tem que treinar aquela inteligência artificial para ela fazer exatamente a coisa como a gente quer. Exato. E ela precisa de uma supervisão. Então, assim, eu não vejo como um fator que vá, no futuro, acabar com os advogados. Pelo contrário, eu acho que veio para somar e a gente tem que saber usar da melhor forma possível. Mas eu acho que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de substituir a inteligência humana. Você vê como algo é para auxiliar, um suporte, mas não necessariamente um substituto da função, né? Não, acredito que não. Entendi. Sabe? Vai, Fabiano, quer que eu continue? Posso Pode ir? ir. Tá. Vai vendo a pergunta aí que você esqueceu. Já lembrei. Você falou, tá bom. Você falou da inteligência artificial, Priscila, e acho que o que você falou cabe muito até para o professor. Porque eu não tenho medo de ser substituto de verdade. Sabe por quê? O professor não vai aguentar 30 crianças pedindo para. Ou a inteligência não vai aguentar 30 crianças pedindo para ir ao banheiro o tempo inteiro, ou fulano me bateu. Não vai aguentar isso. Eu tenho certeza. Que primeiro, o robô vai ficar maluco quando vir alguém pedindo lápis, falou que não foi dever de casa. Enfim, eu tenho certeza que o robô não aguenta isso. Mas deixa eu falar assim, você falou do dinheiro, né? Muita gente tem essa ideia que o advogado ganha muito dinheiro. Claro que você não vai falar que quanto você ganha não é isso, mas você também falou que chega muita gente carente, né? Pô, precisando, às vezes chega até gente sem noção que acha porque conhece você tem que fazer tudo de graça, né? Eu sei que você vive postando outro dia e, claro, ninguém trabalha de graça. Como é que você equilibra isso? Você precisa do dinheiro, tem que ganhar seu dinheiro, mas também você disse que faz isso pelo lado humano também. Como é que é equilibrar isso? O que você pode falar desse lado aí? Então, eu advogo na Baixada Fluminense, né? Então, assim, a minha realidade de advogada é totalmente diferente da realidade de uma advogada, por exemplo, da Barra, ou então uma advogada que atua no Sul. Até as indenizações a gente vê, né? Nas jurisprudências, a gente vê que as indenizações de outros estados são bem superiores do que as indenizações daqui, do Rio. A Baixada, então, nem se fala. Se comparar as indenizações de moradores da Baixada com moradores de outros locais do Rio, dá uma discrepância imensa. Então, assim, aqui é o que eu falei, eu atendo pessoa de todo tipo mesmo. Chega cliente aqui na minha porta e não tem, assim, dinheiro de passagem para vir aqui. Já aconteceu, de eu pegar e dar o dinheiro de passagem para a pessoa voltar para casa. Porque, assim, não tem muito o que fazer. Eu advogo para pessoas carentes, eu advogo na área previdenciária, na área de família, que às vezes é uma situação também de vulnerabilidade, que a pessoa está numa situação de violência doméstica. Então, eu recebo, obviamente, né? Mas eu acho que às vezes um compensa o outro. Por exemplo, eu tenho aqui cliente que eu vou fazer o processo, mas eu sei que aquele processo não vai me render nada. E aí eu faço justamente pela função social e humana, né? Da minha parte humana, de querer ajudar a pessoa, mas em contrapartida ainda tem processos, né? Que me dão um rendimento bom que eu consigo me manter. Então, assim, eu vou colocando na balança, né? Até onde eu consigo ajudar e até onde não dá para realmente fazer, porque às vezes as pessoas confundem muito isso. Acho que você é advogado da Baixada, eu já ouvi coisas do tipo: ah, não, mas você não pode cobrar antes. Você tem que cobrar só depois se você receber no processo. Mas, gente, eu trabalhei, né? Então, assim, complicado, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tem diferença de indenização dependendo do local? Eu não sabia disso, não. Me explica isso aí. Nunca entendi. Então, não deveria ter, mas infelizmente as indenizações, né, os juízes, quando vão dar lá a sentença, uma situação com a pessoa que acontece aqui na Baixada é vista de uma forma. Agora, eu vejo indenizações lá para a capital, né, no Rio, que são dados valores bem mais altos com a mesma situação. Por exemplo, vamos supor, comprei um produto, o produto não chegou. É igual para todo mundo. O seu produto do fulano não chegou para ninguém. Então, assim, o dano foi o mesmo, né, em teoria. Mas eu vejo que dependendo da profissão da pessoa, dependendo do local onde a pessoa mora, isso aí vai meio que dando uma mudada assim. Não deveria ser,
mas a gente, como advogada, acredito que outros colegas meus que também atuem na área vão perceber que tem essa diferença. Infelizmente, há um pouco de preconceito, de achar que a pessoa de baixa renda não faz jus a uma indenização superior. É muito preconceituoso, mas infelizmente acontece. Não tinha noção mesmo disso, de verdade. Ficou até surpreso. Fabiano. Priscila, você falou que muitas vezes as pessoas recorrem a você para terem acesso a direitos que eles têm direito. E eu fico pensando, se a pessoa tem direito, o que impede a pessoa? Porque, assim, a princípio, vamos supor, por exemplo, eu tenho. As crianças têm acesso ao direito à educação. Então, é só ir numa escola, levar a documentação e acabou. A criança vai ser matriculada. Não seria só a pessoa ir no INSS ou no Instituto Previdenciário, levar a documentação e acabou, a pessoa vai receber aquele benefício? Por que não acontece isso? Então, esse seria o mundo ideal. Esse seria o mundo ideal, onde a pessoa tem um direito, vai lá, requer, recebe, tranquilo, mas infelizmente a realidade não é essa. O que acontece atualmente é que o INSS vem cada vez mais indeferindo os benefícios. Por exemplo, benefício assistencial à pessoa com deficiência, né? É um benefício que a pessoa tem que comprovar que ela não tem renda e que ela tem uma deficiência que impede ela de exercer uma profissão. Só que chega lá na perícia, né? O perito que vai analisar aquela pessoa, ele olha, não tem a perna, pode trabalhar de motorista. É tipo isso. Dei um exemplo assim, bem, né, esdrúxulo, mas é realmente assim, tipo, você não enxerga, mas o que tem? Você pode fazer essa profissão aí, não vai interferir em nada na sua vida. Essa sua deficiência aí, moleza, vai lá, pode trabalhar normal, entendeu? É tipo isso. Então, assim, o que eu faço é analisar caso a caso, ver se aquela deficiência realmente ela é impossibilitante ou não, porque a gente também sabe que hoje em dia tem deficiências que a pessoa consegue realmente, né, fazer todas as atividades perfeitamente, inclusive a gente tem muitos programas de inclusão, né, para PCD, mas algumas outras pessoas não vão conseguir exercer essas funções de maneira total. Então, assim, precisam de uma ajuda do governo e também tem diferença. A pessoa que é deficiente aqui na Baixada e a pessoa que é deficiente em outro local. Até questão de facilidade, de acesso, de acessibilidade. Infelizmente, a gente sabe que aqui, onde a gente vive, nem todo lugar ainda é acessível a pessoas deficientes. Então, assim, o meu papel é pegar aquele processo que foi analisado de forma errada e levar para que uma pessoa, né, de confiança, no caso, o perito do juiz, faça uma reanálise daquele caso para ver se realmente cabe ou não um benefício assistencial. Então, assim como esse exemplo que eu dei, tem vários outros, entendeu? A pessoa, hoje em dia, viúva, para conseguir uma pensão por morte do marido, que contribuiu, ela tem que fazer várias juntadas de documentos para comprovar que ela realmente convivia com aquela pessoa, mesmo ela sendo casada no papel. Nossa, sério? Que absurdo. Mas isso, às vezes... Priscila, você acha que talvez isso está se dando? Eu não sei a palavra certa que eu vou usar. Mas por uma questão meio de ruindade ou porque tem muita fraude nesse sentido? Assim, agora tem que apertar um pouco mais. Você acha que tem muita fraude, pelo que você convive? Tem muita fraude, né? A gente sabe que, infelizmente, também o povo brasileiro, o que ele puder fraudar, ele está fraudando. Eu conheço muitas pessoas que não precisam de benefício e que recebem. Eu conheço pessoas que já entraram aqui querendo que eu simulasse que a pessoa tinha uma união estável com alguém que morreu, mas que, na verdade, não tinha para poder receber a pensão. Então, assim, isso acontece e, infelizmente, é do brasileiro. Fica até difícil a gente requerer, tipo, honestidade do nosso governo e da sociedade como um todo, quando cada um, por si só, já é desonesto. Essa é a verdade. Então, assim, eu entendo que o INSS também tenha uma certa preocupação por causa de muitas fraudes que realmente existem. Mas só que eu acho que analisando o caso, cada caso como eles fazem, eles vão conseguir perceber quem é que está simulando e quem é que não está. Até porque algumas deficiências não têm como ser simuladas. Não. Então, assim,
Claro. Quando é questão de deficiência, de impossibilidade de saúde, não tem como você simular certas doenças. É verdade. Eu conheço uns assim que estão recebendo, mas deixa quieto, não posso marcar aqui, não. Não fala que isso está sendo gravado. Deixa abaixo, né, como eu falei. Mas, Priscila, deixa eu falar agora aqui outro assunto. A gente está vendo que você montou aí seu escritório, né? Sim. Você já colocou aí no fundo aí para a gente ver. Priscila Marinho ou Marino, né? Ah, rainha do marketing, né? Priscila Marino Leão. Isso aí, tá certo. Então. Tô pra ficar mostrando assim, ó. Tô assim, meio patricinha, mas também sou braba. Aí, tá certo. Deixa eu te falar. Tem umas, não sei se você vai lembrar, tem uma sketch do Porta dos Fundos, que eles colocam uma mulher como juiz, aí o cara tá lá, eu não vou saber descrever. Ele fala assim, não, agora quando é que vai vir o homem de verdade e tal? Ele faz uma piada assim, não sei se você sabe. Não, eu nem cheguei a ter acesso a isso, mas... Não, é uma piada assim, fala assim, que o cara tá diminuindo a mulher, de, agora foi a brincadeira, quando vai vir os homens? Mas, enfim, o que eu quero chegar. Isso acontece, sim, você já chegou num lugar e o cara lá, o advogado que está contra você, entre aspas, né? Que diminuiu por ser mulher. Essa menina, a Fabiana até brincou, Patricinha, mais braba, então. A imagem, não, você é mulher, então o cara já olha para você, e essa aí vai ser mole. Existe isso, esse preconceito mesmo de mulher, não é essas coisas, enfim, o que você pode falar? Existe e é mais real do que se possa imaginar. Eu tenho muitos exemplos disso, exemplos bizarros disso. Bom, eu já trabalho, eu não sou advogada há tanto tempo, mas eu já trabalho em área jurídica tem 10 anos, vai fazer 10 anos agora esse mês. Então, assim, 10 anos dentro de um ambiente jurídico. E dentro da onde eu trabalhava, eu entrei como estagiária, depois eu virei assessora jurídica, até me tornar advogada e continuei lá ainda um período como advogada nesse escritório. E lá nesse escritório onde eu trabalhava, tinha advogados homens e advogadas mulheres, né? No caso, tinham 3 homens, ou 4, não lembro, e 2 mulheres, na ocasião que aconteceu esse fato que eu vou contar para vocês. Uhum. Eu já era advogada, tinha mais uma advogada e tinha outros advogados, homens. E tinha uma assistente que era a pessoa que ficava responsável por recepção, né? Uma menina que fazia recepção. Aí entraram, né? Tocaram a campainha, a menina abriu a porta e nesse dia específico os advogados homens não estavam. Só estava eu e mais uma amiga advogada. Eles abriram a porta, né, para o cliente entrar e a pessoa já entrou no escritório assim, ué, não tem ninguém aí hoje não? Ai, meu Deus do céu. Aí eu olhei assim, eu fiquei quieta, não falei nada. Aí a pessoa, não tem ninguém aí hoje para atender não? Aí acho que a atendente ficou também assim, irritada com a situação, falou, tem ali, ó, doutora Priscila, doutora fulana, elas estão ali, pode atender. Ué, mas o doutor não tá aí, não? Tipo assim, mulher não serve. E eu, durante muito tempo, apesar de ser advogada, sempre fui secretária deles lá, né? Me chamavam de secretária, a menina que trabalha aqui. Eu nunca era advogada, e não é por causa da roupa, não é por causa da roupa. Porque às vezes os advogados estavam até mais assim, contraídos, né, de calça jeans. Eu toda socialzinha, abria a porta, eu era sempre a secretária. Nunca fui advogada, nunca, nunca, nunca. Até que eles começaram a ser mais incisivos, né, os homens. Não, ela é advogada também, ela é doutora Priscila, pode falar com ela, tipo assim, para dar aquela quebrada. E o absurdo vai tão longe, essa questão de gênero vai tão longe que agora, né, eu abri meu escritório, como vocês podem ver, aqui no centro de São João, onde eu sou a única advogada. Na minha parede está escrito meu nome. Priscila Marino Leão. Na porta está escrito meu nome. E o meu marido, né, nas primeiras semanas, ele ficou vindo para cá para me ajudar na divulgação do escritório, enfim. Até hoje, chega gente aqui procurando o doutor. Meu Deus. Que é o meu marido. Pode, gente. Tipo assim, não é você, com certeza é o seu marido, o advogado. Querida, meu nome está na parede. Mas, tipo assim, como é mulher, até hoje vem, o advogado não está aí hoje, não. O advogado sou eu. É absurdo. É sem noção. É muito sem noção. Eu tô indo aqui, mas é que eu acho engraçado, né? Porque assim, é de nervoso, né? Porque é absurdo mesmo, cara. É absurdo. É tão absurdo que você fica assim, abismado. Verdade. Tipo, entrar numa sala, ter 2 pessoas e falar, não tem ninguém aí, não? Como assim não tem ninguém, gente? Nós não somos ninguém.
Alguém, a gente não é nem considerado uma pessoa. Eu achei pertinente a fala que você falou aí dos homens, quando eles começaram a falar, não, ela é advogada, fala com ela, né? Porque isso é importante também, além de você se posicionar, as pessoas que trabalham com você também te deram esse apoio. Porque é complicado, eu vou falar por mim, não porque eu estou na sua frente, não. Eu já me sinto mais confortável, às vezes, em algumas questões de ser atendido por uma mulher. Depende muito, tá? A situação, mas não tenho essa questão de gênero. Mas é triste mesmo que isso ainda aconteça, talvez na medicina, em outras áreas mesmo. Fabiano. Não, e você falou isso daí, né? Você falou assim, meus colegas, eles me ajudaram e eu sou muito grata a eles por isso, mas ao mesmo tempo, Daniel, é frustrante, porque quando era Sim. eu dizendo, mesmo eu dizendo, não tinha Entendi. efeito. Só passou a ter efeito quando um homem precisou vir e falar exatamente o que eu já estava dizendo, entendeu? Claro, eu agradeço muito a eles, meus colegas sempre fizeram isso, porque eles também se sentiam, né, mal com a situação. Mas, assim, a sociedade ela é tão preconceituosa que precisa um homem falar que é advogada para passar a ter respeito, entendeu? E esse preconceito não vem só de homem, tá? Vem de mulheres também. Bom você falar isso, né? Só validaram quando um homem falou, isso quer dizer, né? E você falando não tinha validade. É complicado. E você falou no final ainda, tem a mulher que reforça isso, né? Não, mas é ela mesmo, né? É complicado mesmo. Isso é bem triste mesmo. Fabiano. Eu não sei se o Daniel sabe, com certeza vai saber. Quando você contribui para o INSS, tem o código de pagamento. Então, assim, tem vários códigos, tipo, tem código para empregado doméstico, para autônomo, para contribuição voluntária. Voluntária não, tipo, se a pessoa contribui porque quer. Aí, se a pessoa contribui, tipo assim, vários códigos ao longo da vida, foram vários códigos, eu sou empregado doméstico, não, agora eu sou empregado normal, não, agora eu quero voluntário. Isso pode dar algum problema para a pessoa no futuro ou não? Não deveria, né? Porque agora, pela regra vigente da Previdência, o certo seria pegar todas as contribuições ao longo da vida, fazer um cálculo para chegar numa média, que seria uma média salarial. Mas, infelizmente, o INSS comete muitos erros. E, às vezes, uma simples troca de tipo de contribuição, às vezes, no sistema já dá certas pendências, que aí acaba gerando uma negativa do pedido. E aí o cliente tem que me procurar para fazer esse serviço, porque realmente acontece muitas falhas no INSS, até por questões bobas, como o tipo de contribuição, o que não é proibido, a pessoa pode contribuir de várias formas, né, durante a vida toda, até porque nem sempre a gente segue uma coisa só na vida, nem todo mundo trabalha só de carteira assinada a vida toda, tem gente que contribui de forma independente, tem gente que é empresário, né, que também contribui para o INSS, enfim. E tem um tipo de contribuição que é até legal a gente compartilhar, que muita gente não sabe, que é a facultativa de baixa renda. A facultativa de baixa renda, né, que o nome já diz, que é para pessoas que não possuem renda, é uma contribuição bem menor. Hoje, atualmente, deve estar uns cerca de R$70, R$80 por mês, que é em cima do salário mínimo, né, vigente. Que essa contribuição, quando feita, ela também dá direito à aposentadoria, e até as pessoas que recebem aí o famoso LOAS, né, que todo mundo conhece, o BPC LOAS, que é um benefício assistencial para quem não tem renda, quem recebe o LOAS também pode fazer essa contribuição de facultativo de baixa renda e depois, posteriormente, tendo tempo, ela pode pedir a conversão do LOAS para a aposentadoria, que é um benefício mais vantajoso. Então, é uma informação que quase ninguém sabe, mas que é bom divulgar, porque se você está com pouco dinheiro, não tem nenhuma renda, até as donas de casa mesmo. Muita dona de casa não sabe disso, mas elas podem contribuir como facultativo de baixa renda e vir a se aposentar um dia, né, lá no futuro. Entendi. Ô, Priscila, o Fabiano não sabe, acho que o Fabiano sabe, se eu comentei com ele. Eu conheço a Priscila, deve ter uns 20 anos, né, Priscila? Mais ou menos que eu te conheço. Entre idas e vindas, assim, uma época eu ia muito lá para aqueles lados. Mas deixa eu te falar, você se tornou advogada, você está casada, tem uma cachorrinha, né? Eu esqueci o nome dela agora. Você Mãe também. de peste, é Zelda Melo. Mel? Zelda Melo. Zelda Melo. Eu não vou nem perguntar. Vou nem perguntar porque é Zelda Melo. Deixa aqui. Não quero saber. Não quero.
Zelda Mello, o nome da cachorra. Zelda Mello. Tem um jogo, aí ele sabe, aí, ó. Do jogo, da Zelda? Ah, tá, entendi. Não vou nem... Quem jogou Zelda, jogou. Não, eu conheço o jogo, mas beleza, Zelda... Tá, até me perdi aqui. A cachorra, você tem uma enteada, né? Então, enfim. Hoje a sua vida deve ser muito corrida. São 2 perguntas em uma. Como é que você está dando conta de tudo isso? São 6 e pouca da tarde agora, você está aí no escritório ainda, né? Eu vejo você em escritório, em evento, assim, em viagens. Enfim, as 2 perguntas. Como é que você consegue dar conta de tudo isso, né? A questão de ser casado é complicado, eu também sou casado e tem que estar tempo as coisas. Mas, enfim, como é que você dá conta disso? E se você, o que você vai ficar com seus próximos passos profissionais? Vamos ver a juíza Priscila Marina algum dia? E aí? Acho que não. Mas, assim, essa preocupação de ter que dar conta de tudo é uma preocupação muito ilusória hoje em dia, porque eu acho que ninguém consegue dar conta de tudo que a gente tem para fazer em um dia. Para mim, é impossível. Eu acordo por volta de 8 e pouca da manhã e vou dormir, tipo, sempre depois de 1h da madrugada. Para mim, o cedo é dormir 1h. Então, assim, é uma rotina muito louca, realmente, principalmente agora, né? Que eu abri meu escritório, então, tipo assim, o pessoal pensa que ser empreendedora é as mil maravilhas, né? Ela trabalha quando quer. Não caiam nessa. No começo, pode ser que daqui a uns 10 anos isso aconteça. Mas, assim, no começo, eu trabalho em dobro, porque eu sou tudo aqui, né? Eu sou a dona, eu sou advogada, eu sou secretária, eu sou tudo. Então, assim, é complicado, né? E como você falou, ainda tem as atividades de casa, eu sou casada, né? Tenho que dar também atenção para o meu esposo, eu tenho a igreja, que eu também sou cristã, tenho funções na igreja. Então, assim, são 1000 coisas. E eu acho que você até falou dessa questão de gênero, eu acho que a mulher se sente ainda mais pressionada a dar conta disso tudo. Não que os homens não tenham essa obrigação, né? Claro que também tem as obrigações domésticas, né? Mas, assim, acho que a mulher se coloca mais essa cobrança. Eu mesma me faço essa cobrança direto, que, tipo, às vezes eu chego na minha casa, eu queria que ela estivesse toda linda, limpinha, arrumada, organizada, comida pronta, mas nunca tá. Então, assim, eu aprendi que, às vezes, você tem que fazer uma vista grossa para certas coisas, porque dar conta de tudo, ninguém consegue. E se a gente ficar se cobrando isso muito, a gente pira. Mas e aí, vai fazer concurso para juíza? Vamos ver a juíza Priscila, porque eu tenho que saber se eu fizer alguma besteira, se eu vou ser julgar. Se você for juíza, já tô bem. Quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a faculdade, né? A única coisa que eu não queria ser era advogada. E cá estou. Eu pensava em fazer faculdade para ir para a área sei lá, de delegada. Totalmente loucura. Hoje em dia eu nem faço criminal. Então, assim, não vou descartar a opção de juíza, porque assim como eu mudei de ideia no passado, vai que eu mude de ideia de novo. Mas eu não tenho essa pretensão, não. Não tenho nem pretensão de fazer concurso. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de advogar. Parece loucura, mas eu realmente gosto de advogar. Assim. Foi uma coisa que eu não pensava em fazer, mas quando eu comecei a fazer e ver na prática, atender o cliente, depois ver o carinho que o cliente retorna para agradecer, né, que conseguiu aquilo que ele estava buscando. Então, assim, é gratificante, é bem gratificante. Então, eu gosto de advogar, mas não descarto a opção de concurso no futuro, até porque, né, o advogado, a gente é feliz na profissão, mas, assim, é uma profissão também muito instável, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. Fabiano? Que bom que você está fazendo algo que gosta, porque isso é muito legal, muito importante mesmo, você está fazendo algo que gosta, porque a profissão, uma vez eu até falar, a profissão é um casamento, né? Imagina você dormir e acordar com a pessoa que você não gosta. É a mesma coisa de profissão. Então, assim, é importante fazer algo que gosta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Tu falou que qual a diferença entre LOAS e aposentadoria? Aí tu falou que a aposentadoria é mais benéfico que o LOAS. Em que é mais benéfico? Então, o LOAS é um benefício assistencial para quem não contribuiu ao INSS. Mas os critérios para você receber esse benefício é você não ter renda, né? E ser idoso. Ou então você não ter renda e ter uma deficiência. Só que o benefício assistencial, que é o LOAS, o nome já diz, é um benefício assistencial.
Você tem que, a cada 2 anos, comprovar que você continua precisando daquele benefício e também ele pode ser encerrado. Ele não é definitivo. Se o INSS constatar que você não tem mais aquela doença ou que você não está mais em situação de vulnerabilidade econômica, o INSS pode cortar aquele benefício. Já a aposentadoria, não. A aposentadoria é um direito garantido porque a pessoa contribuiu, a pessoa pagou para receber aquele benefício, entendeu? Então, assim, é como um seguro, né? Por exemplo, a gente paga se eu pagar um seguro de automóvel, de carro, eu paguei aquele seguro e quando eu precisar, né, da assistência, eu vou ter direito de receber. É igual ao INSS. A contribuição que a gente paga para o INSS é um contrato de seguro. Então, se acontecer alguma coisa com você, é uma certeza, é uma garantia de que você vai estar respaldado. Já o LOAS, não. O LOAS ele é um benefício assistencial para quem nunca nem contribuiu ao INSS. Então, ele pode ser revisto e ser até cancelado a qualquer tempo. Entendi. Eu não sabia que o LOAS, ele, para mim, assim, eu pensava que era meio que uma aposentadoria. Você recebia ele e não precisava mais se preocupar. Não sabia que a cada 2 anos ele tinha que ser revisto. Interessante mesmo, né? Mas até quem recebe o LOAS, às vezes, não sabe disso, porque eu tenho muito cliente aqui que recebe LOAS e chega falando, não, porque eu já sou aposentada. Essa semana mesmo veio uma senhora aqui que estava com o LOAS bloqueado. Mas ela estava desesperada. Ela, nossa, bloqueou meu pagamento, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, a senhora foi lá no CRAS para atualizar o seu cadastro? Ela, não. Então, foi por isso. A cada 2 anos, a pessoa tem que ir lá no CRAS, né, dizer que ela continua sem renda, que ela continua sem ter como se sustentar. E aí o benefício dela pode continuar até a vida toda, sim. Mas ela tem que, de tempo em tempo, prestar contas daquele benefício que ela está recebendo. Ah, essa atualização é pelo CRAS, não é pelo agência do INSS, né? Não, é pelo CRAS. Você vai no CRAS e atualiza o seu cadastro, né? Seu cadastro único, que inclusive dá direito a vários outros benefícios assistenciais. Tem até lógica no CRAS, né? Porque como é um benefício social, os benefícios sociais estão no CRAS, né? Tem até lógica, mas nunca tinha pensado. Pensava que era sempre vinculado ao INSS, qualquer questão. É vinculado até. Essas questões sociais, elas dão início no CRAS, mas algumas delas são pagas pelo INSS. Entendi. Eu não sabia disso, não. Priscila, eu vou fazer só mais uma pergunta, e a gente vai passar para uma parte aqui mais técnica. Vamos fazer tipo um Instagram aqui. O que você acha disso? Coisa que você entende, né? Mas fica tranquila, tá bom? Só queria a sua opinião sobre a questão da reforma da Previdência, Priscila. Assim, faz tempo isso já, mas você como advogada, e a gente não quer falar de nome de político aqui e tal, mas o que você achou da reforma da Previdência? Você achou uma reforma justa? Dá para as pessoas se aposentarem? O que você pode falar, assim, como advogada, uma visão geral da reforma, das mudanças que ocorreram na reforma da Previdência recentemente? Bom, a reforma da Previdência é um absurdo. Totalmente absurdo. Principalmente porque inventaram uma narrativa, né? De que, se o Brasil continuar pagando esse tanto de benefício, o Brasil vai falir, o INSS vai afundar o Brasil, porque é muita gente recebendo, pouca gente pagando. Gente, a Previdência Social é riquíssima. Não tem como isso quebrar. Quantas pessoas vocês conhecem que contribuíram a vida inteira e às vezes morreu antes de receber um benefício? Quanta gente que tem direito a benefícios e não tem nem conhecimento, mas paga certinho ali, até porque quem é CLT desconta diretamente no pagamento. Então, essa narrativa de que o INSS vai afundar o Brasil, não existe essa narrativa. O INSS é riquíssimo. Então, assim, não existe essa possibilidade. A narrativa que inventaram, né, para embasar a reforma da Previdência foi essa. E a reforma da Previdência, esclarecer aqui para quem não sabe, ela foi feita em 2019. Que eu ouço algumas coisas, tipo, enfim, que envolve cunho político, mas que as pessoas têm o hábito de inventar. É só você parar para pensar. A reforma da Previdência foi feita e aprovada em 2019. Então, assim, quem estava naquele governo naquele período que foi o responsável por isso e foi uma baita sacanagem com a população, principalmente com a população de baixa renda, que é a população que, na maioria, é CLT, né? Então, assim, e é um absurdo, porque você já contribuía aquilo ali.
Então, você começou a contribuir pensando que você teria garantia de se aposentar. Hoje em dia, quem já estava para se aposentar, tipo, já estava faltando pouco tempo para se aposentar, vai ter que esperar mais 5 anos, porque meteram uma reforma da Previdência do nada. Então, assim, é muito, muito, muito frustrante. Claro que tem, né, os pedágios, enfim. Mas, mesmo assim, a pessoa vai pagar por mais um tempo para conseguir um benefício que ela acreditava já ser algo certo. Então, assim, isso foi terrível. Foi uma das piores coisas nos últimos tempos que eu vi ser feita com o trabalhador e com o trabalhador pedindo para ser feito. É o mais absurdo de tudo. Pois é, vamos. Deixa quieto. Deixa Eu só, quieto, mas enfim. só mais uma dúvida sobre isso. O que você entende do assunto? Que eu pensei nisso agora. Eu entendi. Dá para a gente entender que a reforma da Previdência foi ruim para a massa, né? Para quem paga ali, Nossa, tudinho. porque quem é Mas CLT. eu só queria te perguntar um negócio. Você é a favor da idade mínima? Não estou falando esta idade, mas de ter uma idade mínima. Não sou a favor, sabe por quê? Tem pessoas que começam a trabalhar muito cedo. Entendeu? Aí, como é que você tem que esperar uma idade mínima? Acho que tem que ser o tempo que você contribuiu. Entendi. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, como jovem aprendiz, por exemplo, eu vou ter um período muito maior do que quem começou a trabalhar aos 29 anos. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que tem que contar não é a idade da pessoa. Eu acho que tinha que ser como era antes, onde havia uma soma do tempo de contribuição e da idade. Aí até vai, que você dá uma equilibrada, né? Você somar, se você somar o tempo de contribuição e a idade tem que dar tanto. Aí, ok, porque quem trabalhou muito mais não vai sair em desvantagem. As pessoas que se aposentavam mais cedo antigamente é porque contribuiu durante muitos anos. E eu acho que é o correto, porque se a pessoa trabalhou para aquilo, contribuiu para aquilo, é normal e aceitável que ela venha se aposentar mais cedo do que quem começou a trabalhar muito mais tarde. Para mim, não faz sentido. Eu acho que chega a ser injusto com quem começou a sua vida laborativa mais cedo, né? Não, entendi. A justificativa foi essa, né? Ah, que vai quebrar, não sei o quê, não entendi recebendo. Mas eu acredito que você tenha base para estar falando isso, que você trabalha com isso. Eu acredito que se você está dizendo que a Previdência tem dinheiro para pagar, então, né? É uma pena, né? Espero que seja revisto um dia isso, porque ainda não mexeram, não mexeram na minha ainda não. Deixa isso quieto. O professor ainda está quieto. Meu Fica Deus, quieto, nem fala, não dá dica, quero não. nem pensar. Fabiano, imagina o Fabiano com 70 anos lá, criança, tipo, ao seu banheiro, né? Eu não estou aguentando, imagina com 70. Beleza, então, Fabiano, vou começar a parte técnica aqui, a gente vai fazendo um intercalando aqui. Se tiver mais alguma pergunta, você fala, tá? Vou começar aqui, então vamos lá. Aí você escolhe uma das que eu te mandei aí, tá, Fabiano? Não precisa ser tudo, não. Vamos fazer umas 4 ou 5. O que é exatamente aposentadoria por invalidez, né? O que caracteriza e quem pode solicitar? Desculpa, eu vou acrescentar isso aqui. Invalidez envolve algo psiquiátrico? Não, né? Pode envolver também. A invalidez, ela pode decorrer de qualquer doença que comprove que a pessoa está impossibilitada de trabalhar. Mas a aposentadoria por invalidez, para a pessoa ter direito a essa aposentadoria, ela tem que ter trabalhado e contribuído durante um período ao INSS. Não basta ser inválido, tem que ficar inválido, né, no decorrer da sua vida e já ter trabalhado em período anterior. Né? Aí tem que fazer um cálculo, ver se a pessoa ainda é segurada do INSS, porque também tem, né, os prazos, enfim. Aí, se a pessoa ainda for segurada do INSS e se tornar inválida, ela pode requerer primeiro um auxílio-doença, porque a aposentadoria por invalidez, ela começa no auxílio-doença. E aí, depois, conforme vai renovando esse auxílio-doença, né, e constata que a pessoa realmente não tem condições de se recuperar daquela doença, aí eles convertem para aposentadoria por invalidez. Mas isso não dispensa a contribuição. Entendi. Fabiano? Priscila, eu tenho alguns amigos
que eu não sei se esse termo é mais adequado, que eles têm, tipo assim, contribuições muito fragmentadas. Eles trabalham, tipo, extra Natal, extra Páscoa. Então, tipo assim, tem poucas contribuições. As pessoas sempre estão trabalhando. Trabalha, tipo, às vezes, está fazendo ou vende alguma coisa, vende uma revista Avon, Natura, faz uma faxina, coisa. Mas, tipo assim, tem poucas contribuições ao INSS. Pessoas relativamente jovens ainda, na casa dos 30, alguns ainda 20. Qual seria o conselho para essa pessoa para que ela pudesse ser assegurada pelo INSS na fase da velhice? Olha, complicada essa pergunta, hein? Porque no panorama que nós temos hoje, a pessoa aos seus 30 anos que tenha poucas contribuições, as chances dela vir a se aposentar pelo INSS são mínimas. Ai, não, eu tô passando mal. Eu também estou passando mal, acredite. Porque, assim, realmente ela vai ter que se aposentar muito idosa, né? Lá para os 70 e poucos anos, porque hoje em dia não existe mais só o tempo de contribuição, tem que somar, tem que ter também a idade para homens, né? 65. Então, assim, se ela não tem contribuição quase nenhuma aos 30, até ela conseguir adquirir as contribuições, né? E a idade, ela vai se aposentar com os 70 e poucos anos. Se você já é segurado do INSS, pagou durante um ano seguido as suas contribuições, depois você pode pagar uma vez ao ano, uma contribuição ao ano, e continua sendo segurado do INSS. Mas você é segurado não para aposentadoria, mas, por exemplo, auxílio-doença. Se você se acidentar, você recebe um benefício. As mulheres, né, se engravidarem, vão receber auxílio-maternidade, contribuindo uma vez ao ano. Então, assim, para quem não tem muitas contribuições, eu sugiro que pague um ano inteiro e depois comece a pagar uma vez ao ano para pelo menos ter um seguro se acontecer alguma coisa, né, de saúde ou acidente. Mas, assim, para fingir a aposentadoria, se torna bem complicado para essa pessoa atingir a pontuação necessária. Entendi. Então, vamos pagar a previdência privada. Não todos, tem que analisar cada caso. É que tem muita coisa, a gente começa a falar, Priscila, até agora, depois a gente vai marcar outro dia, porque previdência privada, a gente tem que explicar separado. Eu já estou preocupado com isso. Sério mesmo, muita coisa mesmo. Quem quiser, inclusive, peraí, que eu tenho que fazer meu marketing aqui agora. Vai, a gente vai dar esse espaço. Quem quiser, inclusive, saber, né, fazer um planejamento previdenciário, será que eu vou conseguir me aposentar um dia? Me procura que eu faço planejamento previdenciário para ver quanto tempo você tem que contribuir ainda, com qual é a projeção de que idade você vai conseguir esse benefício para conseguir traçar o melhor caminho para você seguir, entendeu? Eu faço planejamento previdenciário e é importante que todo mundo faça, principalmente quem é novo. Legal mesmo. O que é BPC e quem pode receber? Então, o BPC é o LOAS, que eu estava explicando, né? O BPC é benefício de prestação continuada, é uma sigla, né? É benefício de prestação continuada. Quem pode receber são pessoas de baixa renda, que comprovem, né, que tem a renda per capita menor que 1/4 do salário mínimo, e tem que ser ou deficiente ou idoso. Sim, né? Beleza. Fabiano. Priscila, tu falou sobre previdência privada. A gente vê várias questões no INSS, tipo, a pessoa tem direito e não consegue, ou então o benefício é suspenso. Essas coisas costumam acontecer na previdência privada? Também existem. Eu tenho vários clientes aqui que me procuram para advogar em casos de previdência privada. Erros acontecem em qualquer local, não é só no INSS. Mas, assim, normalmente as previdências privadas te dão uma margem maior de negociação, por exemplo, de tempo que você vai pagar aquela previdência, às vezes é um tempo menor. Não é que você não vai ter problemas futuros, né? Com relação contratual, isso aí sempre acontece. Mas a justiça está aí também para poder resolver questões que possam surgir futuramente. Mas, assim, não é que não tenham erros, vai ter. Mas as chances de você pagar por menos tempo, que eu estou falando que pode ser uma vantagem dependendo do tempo que a pessoa tem de contribuição. Mas, claro que, assim, se a pessoa for jovem e puder contribuir para o INSS, é a melhor possibilidade que tem, porque é a mais vantajosa financeiramente, porque você paga menos por mês. As previdências privadas normalmente têm valores superiores das contribuições ao INSS.
Entendi. Então, tem que botar na balança, né? Só fazer uma pergunta, Priscila. Na previdência privada, então. Ai, gente, as coisas estão saindo na minha mente. Na previdência privada, no INSS, eu não posso receber menos que um salário mínimo, correto? Não, no INSS nunca vai receber menos que um salário mínimo. Há a possibilidade na previdência privada eu receber menos que um salário mínimo? Aí depende, porque aí é questão contratual. Você vai pagar para receber um determinado valor. Normalmente, quando você faz o contrato, você já sabe qual é o valor do seguro, né? Digamos assim, que você vai receber. Então, assim, geralmente já vem os valores fechados com aquelas parcelas, né, fixas. Vamos supor que eu faço tratamento previdenciário com você, aí você chega à conclusão que para mim o INSS não compensa. Você falaria, assim, não, ou você fala assim, não, só falo sobre o INSS aqui, então a gente fala assim, para você é mais interessante previdência privada e não o INSS, você me fala isso no planejamento previdenciário? Sim, no planejamento previdenciário eu vou analisar o histórico completo do segurado, né, do meu cliente. Eu vou ver qual é o mais vantajoso para ele, o melhor benefício para ele. Porque tem pessoas que realmente eu já falei, olha, é melhor você não pagar o INSS, porque se você começar a pagar hoje, você se aposentar aos 80. Tipo, não compensa. Então, assim, é o que eu falei, tem que ser análise de caso por caso. E aí entra até aquela questão da inteligência artificial, que certamente não daria conta de fazer essa análise minuciosa de cada caso concreto. Entendi. Ó, no final a gente vai falar da previdência privada, porque já que esse assunto surgiu, mas deixa eu perguntar aqui, quem nunca contribuiu com o INSS, tem direito a algum benefício? Você falou que tem que contribuir, mas nunca contribuí, estou com 60 anos, o que eu faço? Tem direito ao BPC Loas. Quem nunca contribuiu é de baixa renda e comprova que não tem renda, tem mais de 65 anos, pode receber o BPC Loas. Tem que fazer um requerimento no INSS. Certo. Eu sou mais uma aqui só, Fabiana, eu passo para você. Deixa eu ver ela aqui. Tá. Existe alguma forma de aumentar o valor da aposentadoria? Tem o mínimo, mas eu tenho o máximo que eu posso pagar? Tem o máximo. Tem o teto do INSS, que hoje eu acho que está, não sei se é 7 mil e pouco ou 8 mil e pouco. Não Para sei receber exatamente. isso, eu pago quanto? Aí você tem que pagar o teto da Previdência, que normalmente o teto é esse. Então, normalmente você vai pagar, dependendo do teto, provavelmente deve estar mais de R$ 1.000 atualmente. Quem pode pagar, compensa, né? Assim, é porcentagem. Você vai pagar uma porcentagem e você vai receber no final em cima daquela porcentagem que você pagou. Agora, se você pagou a porcentagem sempre em cima do salário mínimo, é certo que você vai receber o salário mínimo. Às vezes o cara é autônomo, tem uma empresa, ganha bem, consegue pagar R$ 1.000 por mês, né? Verdade. Atualmente, o teto do INSS eu não tenho certeza, mas está em torno de 7, 8 mil. Acredito eu. Acho que é por volta disso mesmo. Acho que esse outro dia. Oi, não entendi. É por volta desse valor mesmo. Eu pesquisei isso recentemente e é por volta desse valor. É, por aí. Não passa muito disso, não. Eu converso com o Daniel, que eu pesquisei sobre isso. Vai lá, pode perguntar também. Vou fazer outra pergunta. Tem a pensão por exemplo, o meu cônjuge morre, eu recebo o valor que ele receberia. Sendo que eu já ouvi um caso de uma pessoa que ela criou um menino, aí ela falou que quando falecer vai deixar a pensão para esse menino. Tem como eu pegar o meu benefício de aposentadoria e deixar para uma outra pessoa que não tem um vínculo de parentesco para mim? Ou então, tipo assim, eu gosto muito do meu irmão, quero deixar para ele, para uma prima, para uma tia, para minha... Para que eu posso benefício? Priscila, rapidinho. É cônjuge ou cônjuge? Eu falei, bom, teve um cara aí, né? Um cara aí que é juiz falou que era cônjuge. É cônjuge? É cônjuge, né? Tá certo. Quem entendeu, entendeu. Vai lá. Então, o benefício previdenciário, ele não é uma herança, né? As pessoas estão confundindo. A herança, os seus bens, você pode, né, determinar para quem vai ficar e tudo mais. Agora, os direitos previdenciários, não. Os direitos previdenciários, eles têm critérios para serem passados para alguém, né? No caso, se você tiver um filho,
né? Mesmo que seja um filho adotivo, né? Mas dentro da legalidade do nosso sistema jurídico, e essa criança ou esse filho, ainda que maior de idade, tiver alguma deficiência, alguma incapacidade, a pensão realmente pode passar para o filho. Mas aí, nesse caso que você falou, tipo, eu criei uma pessoa, essa pessoa não tem nenhuma deficiência, é saudável e eu quero que ela fique com o meu benefício. Você quer, mas você não vai poder deixar, né? Porque não é assim que as coisas funcionam. Agora, se for uma pessoa, um filho menor de idade, tem direito à pensão por morte. Ou então, um filho que tem alguma deficiência, é até maior de idade, mas tem a deficiência, também vai ter direito. Entendi. Priscila, tempo de serviço militar, cara do serviço exército, marinha, ficou lá alguns anos, conta para aposentadoria fora? Sim, é feita a contagem, porque às vezes a pessoa passou só um período da vida, né, como um militar ou outra atividade, até mesmo um concurso público, e aí quer se aposentar e somar aquelas categorias. Existe a possibilidade de você fazer uma soma de todo o período, juntando período militar, período de funcionário público. Tudo isso pode ser juntado dependendo do caso concreto, mas normalmente consegue aproveitar o tempo. No caso do professor, vou aproveitar e fazer o meu aqui. Isso aí que é a consulta jurídica, hein? Vou aproveitar, ué. O Fabiano também é professor, né? Eu sou professor, já trabalhei fora, acho que, sei lá, trabalhei alguns anos em empresa. Eu posso averbar isso quando eu for me aposentar? Pode sim, depende, aí depende. Se você vai se aposentar pelo município, você é concursado, né, atualmente? Pelo município. Então, você pelo município, você pode ter duas aposentadorias. Você pode ter a aposentadoria do município e pode também ter a aposentadoria do INSS, que são diferentes. Não, mas São o meu estatutos tempo diferentes. fora do município não conta para minha aposentadoria, porque Do município, não. Se você utilizar esse período, você pode utilizar o período de concursado para o INSS, para somar o INSS. Mas o contrário... Olha só, é simples, você continua no município, se aposenta por lá e vai pagando para o INSS uma contribuição, que aí quando você tiver idoso, você pega duas aposentadorias, do município. Eu acho que e do no meu caso, é isso aí que você falou, começar a pagar agora não vai adiantar, que estou muito tempo sem trabalhar no INSS, só o município mesmo. Então, vai lá, Fabiano. Tem mais alguma coisa aí? Vale a pena ou não, tem que fazer um planejamento previdenciário. Isso aí. Agenda. Precisa te contar um ponto, aí depois tu me fala sim ou não. É quase uma consulta jurídica. Espero que minha amiga não ouça isso. O pai da minha amiga traía a mãe dela. O pai da tua amiga. O pai da tua amiga? O pai da minha amiga, não. Ele traía a mãe dela com uma outra pessoa. Aí, a mãe dela expulsou ele de casa, aí foi morar com essa outra pessoa. Mas ele, tipo assim, ele tinha duas famílias. Aí, ele foi morar com outra pessoa. Aí, essa outra pessoa faleceu. Só que, tipo assim, ele não separou da primeira. Ele faleceu. Aí, ele voltou a morar com a original. Sendo que essa pessoa aqui, a amante, tinha trabalho, contribuía. E agora ele está querendo a pensão por morte dela. Ele tem direito. Gente, ué, gente, o pessoal dizia que a amante não tem lá, mas a amante tem pensão? A amante tem lá, tem pensão, tem herança. Então, o que acontece? Na verdade, vou explicar a fundo. O que acontece para o INSS, ele não observa quem é casado no papel. Ele observa quem convive com aquela pessoa em união estável. Então, assim, se ele morava há pelo menos 2 anos com a amante morreu, e ele comprovar, né, que já estava com ela morando junto há 2 anos, pelo menos, ele vai receber a pensão da amante. Depois ele pode até voltar, que ele continua recebendo a pensão. O Leãozinho tem meu nome, meu sobrenome. Fala aí, aproveita, fala do seu trabalho, deixa seus contatos. Fala aí. Aqui dá para ver melhor minha logo. Tô vendo. Meu sobrenome, né, Priscila Marino Leão, e aí eu criei essa logo em cima do meu nome. E queria aproveitar aqui, né, agradecer a vocês pelo convite. Gostei muito de participar desse bate-papo assim mais informal, para falar de questões muito importantes, né?
E dizer aí que se alguém ficou com alguma dúvida, quer saber se vai poder se aposentar ou não, pode me procurar aí, o Daniel depois passa os contatos, que eu tenho o maior prazer mesmo em poder fazer esse cálculo, ajudar pessoas, né? E assim, gostei muito de participar, espero que vocês me convidem outras vezes. Não, eu gostei mesmo, e a gente até tem que convidar, porque ficou muitas dúvidas ainda, né? A gente não falou. Ficou pouco tempo, né? Da próxima É vez muito assunto. a gente vai marca marcar assim. mais cedo. Próxima vez a gente marca só para tirar dúvidas previdenciárias. A gente Aí faz já lá vem, pode até, de repente, né, pedir para o pessoal aí nas redes sociais mandar dúvidas que tenham, e aí eu respondo. Vai dar bom, tá? Isso, galera. Terminou mais um Papo Ilimitado SA. Hoje com Priscila Marino Leão, a advogada que é um leão. Leoa. Tá? Pessoal, a gente se vê na semana que vem. Tchau. Valeu, galera. Obrigado, abraço. Valeu, Priscila. Tchau, obrigada. Tchau.